Olá, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que nos acompanham no nosso canal. Queremos hoje, mais uma vez, apresentar para todos nós, inclusive para mim, um pouco daquilo que Deus deseja falar conosco, por intermédio de Sua Palavra, a Bíblia Sagrada. O nosso assunto de hoje, vamos falar, o prelúdio aqui do capítulo diz assim: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. E no capítulo 10, no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele estendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Hoje diz o seguinte: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprissem as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos, e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e seu rosto parecia um relâmpago, e seus olhos como tocha de fogo, e seus braços e os pés como cor de bronze açalcalado, e a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transformou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras. Eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão tocou-me e fez com que movesse os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos fiquei. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte a mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Meus irmãos, atentem para o que diz esse texto. Eu, naturalmente, analisei o texto e verifiquei que existem algumas mensagens que Deus quer nos mostrar e que às vezes a gente não se percebe. Eu já li esse texto outras vezes e hoje eu percebi algumas coisas que antes eu não percebi. Olha, Daniel, ele fala de uma guerra prolongada no versículo 1, eu vou ler agora. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele estendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Presta bem atenção. O número 1, ele fala sobre uma guerra prolongada. Quantas vezes nós temos guerras prolongadas? Às vezes Deus atende a tua petição imediatamente, mas às vezes a tua guerra é prolongada. Tristeza decorrente da luta, que vem no número 2. A luta traz tristeza. É natural você ficar triste. O 3, Daniel começa então um jejum. Ele se absteve dos alimentos por meio de jejum. Então o jejum, ele é importante na vida do cristão. O 4, ele estava à beira de um rio juntamente com seus companheiros.
Mas no 5, 6, ele descreve a visão. O 7, Daniel vê o homem de linho, a visão que ele teve. Somente ele vê. Seus companheiros não vê. Seus companheiros não conseguem enxergar. Mas eles sentiram algo que os fez ficar com temor e, consequentemente, fugiram, escondendo-se. Olha, existem coisas que Deus só mostra para você. As pessoas em volta veem que tem algo diferente e podem até atribuir outra coisa, ficar com medo, mas Deus está mostrando para você. E cabe a você definir, você não tem que estar perguntando nada para ninguém. Daniel não perguntou nada para ninguém, ele simplesmente, ele viu e entendeu. E você tem que ter essa percepção. Mas primeiro, Daniel fez o quê? Ele mostrou que ele estava em consagração, ele estava se dedicando às coisas de Deus. Então Daniel fica só e, ante o poder de Deus, ele desfalece, ele perde o sentido, ele desmaiou. No 9, Daniel continua a ouvir e acaba caindo desacordado, sem forças. O toque que Deus deu a Daniel foi um toque diferente, um toque que o levantou. Não foi o toque do homem, não foi o homem que chegou, bateu no rosto dele, não. Foi o próprio Deus, o enviado de Deus, toca Daniel e dá ordem para que Daniel atente ao que ele tinha que falar. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você ouça o que Deus tem para falar contigo. Quando um servo de Deus fala contigo, Deus quer que você levante, mesmo estremecido com medo. Ele quer que você se levante. E nem sempre as pessoas que estão ao teu redor vão entender isso. E cuidado com as palavras que vêm contrária à vontade de Deus. 12 diz o seguinte: mesmo conhecendo a Deus, às vezes parece que nossa oração se perde no ar. Existem situações que lá no versículo 12 fala que a oração estava chegando lá no altar de Deus. E Deus falou assim: olha, o meu servo está orando lá, ele está clamando. Vai lá, fulano, anjo ciclano, enfim, seja como for. Ajuda, vai. Mas só que ela foi interceptada durante esses 21 dias. Então Deus deve ter falado assim, olha, está acontecendo alguma coisa, porque Daniel continua me pedindo ajuda e eu ainda... Eu estou escutando a oração de Daniel e já mandei ajuda. Então o que Deus faz? Manda Miguel. Miguel então foi ajudar aquele que tocou em Daniel e então ele foi liberado para levar a resposta para Daniel. O mundo espiritual, ele às vezes precisa de um reforço. Esse reforço, a situação do mundo espiritual, ela sempre é iniciada, é desencadeada com uma atitude física nossa. A oração de Daniel. Então, persevere na oração, não desfaleça. Mesmo se você tiver que desfalecer, vai ser desfalecer pelo poder de Deus e não por esmurecer diante dos empecilhos, dos obstáculos, das coisas que são impostas em tua vida. Que Deus possa te abençoar. Esta é a nossa oração da manhã de hoje. Que Deus possa te abençoar. Dia 18 de fevereiro de 2021. Que Deus possa estar contigo e falar ao teu coração.